Paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui na nossa lição número 6, o Wesleyanismo. A chama que deu formação ao metodismo é a santidade. Parabéns a você que está já ligado com esta lição, já está estudando, e é muito bom a gente estudar durante a semana, porque a gente está no domingo e estamos prontinhos, não é? Muito bem, meus amados, eu sou o professor Ronald, para quem está assistindo a primeira vez no nosso canal do YouTube, seja bem-vindo e estamos aqui para servir os amados irmãos. E se você quiser, você slide, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, tem um número lá embaixo, um link, você manda mensagem com teu nome, cidade e estado onde você está e diz, eu quero, ok, e eu vou anexar você num grupo, colocar num grupo onde recebemos os slides, ou eu envio os slides, ok? Muito bem, vamos aqui então. Sim, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar. Se quiser comentar, também pode comentar, está nos links aí, ok? Ou no YouTube mesmo, direto lá nos comentários, amém? Vamos lá, lição 6, o Wesleyanismo. Nosso texto áureo está aqui em 2 Timóteo 4:2, que diz que pregue essa palavra antes a tempo e fora de tempo. Redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. A verdade aplicada diz, persevera em oração e vigilância à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo. É essencial para não sermos envolvidos na frieza e indiferença espiritual, ok? De novo, perseverar em oração e vigilância à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Bom, nossos objetivos são 3. Primeiro, conhecer a vida e o ministério de John Wesley. Segundo, identificar a situação da igreja no século XVIII. E terceiro, ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Nos textos de referência tem Romanos 10, do 13 ao 17. Por favor, leia aí você, tranquila, calmamente, ok? Que eu já vou aqui para a nossa introdução. A vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nesta lição. Então, vamos ver um pouquinho da vida e as experiências e as ênfases teológicas. Tá? É muito importante, meus irmãos, nós perceber que o nosso objetivo é aprender como na história, tá? A igreja vai superando aquilo que é desafiador. E com isso, nós aprendemos hoje como nós podemos superar também aquilo que é um desafio para a nossa vida, para o nosso ministério e para a nossa igreja, ok? Então, vamos lá, o início do ministério de John Wesley, um clérigo anglicano, primeiro tópico, subtópico, segundo, a influência do pietismo e terceiro, a influência do pietismo morável. O início do ministério. John Wesley, tá? Ele viveu entre 1703 e 1791, 88 anos. Líder, teólogo e pregador inglês de origem anglicana. Ou seja, eu disse para os irmãos que quando a Inglaterra declara que são protestantes, né? A igreja da Inglaterra se denomina, então, igreja anglicana, tá? Então, foi o fundador do metodismo, um movimento que, em sua origem, buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, ou seja, pela igreja anglicana, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e a anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Interessante quando nós vamos vendo isto, tá? Que John Wesley, influenciado pelo pietismo, vai começar a pregar santidade, a santidade, compromisso com Deus, no conhecimento da palavra. E isso vai incomodar, tá? A igreja anglicana, que tem nome, né, protestante, mas não tem a vida, tá? De compromisso com Deus. Então,
essa igreja hierárquica, né, vai rejeitar, tá? Não vai, né, mais dar oportunidade para ele ministrar nas igrejas, tá? Então ele vai começar a ministrar na rua, vai começar a ministrar nas praças, né? Ele vai ministrar, inclusive, em cima do túmulo do seu próprio pai, que também foi pastor. Então ele vai começar a andar de cavalo, tá? Ministrando para todos os ambientes, os espaços que ele já se via, né, possível, tá? Então esse é o início do ministério. Um clérigo anglicano. John Wesley nasceu em Hertford, na Inglaterra, filho de um sacerdote anglicano. Wesley tornou-se líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra do século XVIII. Ferreira diz que o pensamento teológico de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu, ou seja, resultou no movimento pentecostal. Então, Wesley, tá? Se você quiser mais detalhes, tá? Recomendo você ler o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, onde tem uma história muito boa, a biografia dele muito bem compacta, muito objetiva, tá? Muito bem colocada. Então, você vai ver que John Wesley ele passa por algumas experiências onde os seus pais acreditam que ele tem um chamado especial na obra de Deus, tá? Eles acreditam que Deus preserva seu filho de um incêndio, né? Você vai ver isso no livro Heróis da Fé, tá? E ele tem um chamado, tá? Então, eles vão investir no filho e ele vai aprender, né, como um bom, né, com uma boa influência pietista, tá, a ter uma forma, um padrão de comportamento. Lembramos semana passada que nós falamos que os pietistas eram bem radicais, tá? Então existem uns parâmetros pietistas, tá? E no futuro isso vai envolver, né, ou vai resultar no movimento pentecostal. O Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas, acabei de falar isso, tá? Então, os pietistas, eles querem fazer tudo organizadamente, tá? Tudo dentro de um padrão, né? Então, a organização, tá? Eles são bem perfeccionistas. Ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Veja só, eu vou procurar viver uma vida caprichosa, o perfeccionismo parece uma palavra meio negativa, né? Porque parece que exige muito esforço, mas vamos dizer assim, a pessoa caprichosa, tá? Eu vou ser uma pessoa caprichosa, tá? Na minha santidade, vou procurar testemunhar, viver a minha missão servindo. Ou seja, como igreja, eu tenho uma razão de existir, servir, viver a minha missão, testemunhar. Então, inspirado por esse movimento, Wesley institui as sociedades metodistas baseadas em pequenos grupos de oração e leitura bíblica. É interessante que na história sempre há um reavivamento dessa metodologia, pequenos grupos, né? A igreja primitiva começou assim, na história vamos ver alguns momentos que novamente surgem. Muda de nome, às vezes era chamado culto caseiro, é chamado PG, né, ou pequeno grupo, né, célula, e tem vários nomes, tá? Onde as pessoas se reúnem para estudar, né, a palavra e orar, tá? Então, o John Wesley ele vai colocar esse método, tá? Para incentivar, tá? A oração e o conhecimento bíblico. A influência do pietismo morável. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley, fundador do metodismo. No ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo foram separados e enviados como missionários para a colônia da Geórgia, na América. Nessa viagem, eles foram apresentados ao movimento pietista, pois a bordo do navio estavam 26 morávios de Frankfurt. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé do Espírito Santo.
Bom, o que aconteceu? Eles foram para a América, tá? E no retorno, ele teve sucesso, tá? John Wesley, com seu ardor que tinha, desejo de ganhar almas, ele teve um certo sucesso, tá? Mas quando ele volta, né, e o navio, ele passa por um momento turbulento, as ondas batem, o vento, a tempestade, e ele escreve, tá, que há um momento que ele tem medo de morrer, tá? Os cristãos ingleses, né, que eram inglês, né, eles estão com medo de morrer. Enquanto os cristãos alemães, os moravianos, cantavam e louvavam a Deus no meio da tempestade. Então ele percebeu que havia uma diferença, havia uma fé viva nos morávios, e ele não tinha isso. E ele escreve no seu diário: eu fui salvar muitos, alcancei muitos, mas eu descobri que eu não era salvo. Tá? Então, isso é muito interessante, tá? Para nós serve também isso, para nós refletirmos, tá? Como está a nossa vida. Tá? Eu estou dizendo de alguém que foi missionário, ganhou almas, mas depois descobre que ele mesmo não é salvo. Você não tem a sua experiência de certeza de fé. Tá? Aí ele vai focar nesse ponto acerca da sua salvação. Bom, vamos lá. Pneumatologia wesleyana, um coração estranhamente aquecido, o Espírito Santo atua para a salvação e a experiência na teologia wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Tá? Então, veja só, para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, ou seja, toda essa graça que está em Cristo vai se tornar presente na igreja e no mundo. Então, ou seja, é nosso papel como igreja fazer que as pessoas do mundo percebam essa graça de Cristo. Tá? O mundo não vai conhecer Cristo a não ser através de você, que é a igreja. É isso que está dizendo o texto. Além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, ou seja, da vida, tirando-o de uma mera devoção. Assuntos como novo nascimento, regeneração, a evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. Tá? Lembramos que quando ele já foi para a obra missionária, na Geórgia, ele já era formado em teologia, ele tinha conhecimento, mas ele percebe que esse conhecimento, tá, deve ser temperado, né? Deve ter a ação, a atuação do Espírito Santo. Isso é muito importante. Nós somos dependentes, tá? Dependentes do Espírito Santo. Um coração estranhamente aquecido. Ele vai contar aqui acerca da sua conversão. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo em 24 de maio de 1738. Alguém estava lendo, ele falando, tá? Alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos, cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalhara no coração através da fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, só Cristo para a salvação. E uma garantia me foi dada, que ele tinha tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Veja, os pietistas tinham regras, né? Tinham formas de se comportar, queriam fazer tudo certinho. E Wesley chegou a acreditar que é através das obras, dos bons comportamentos, de cumprir regras, que ele seria salvo. Vocês lembram, semana passada, que os pietistas nós herdamos costumes, né? Acerca de guardar costumes, né? Então, chega um momento que nossa igreja achamos que fazer, cumprir regras, ter bons comportamentos nos salva. E um Wesley, ele percebe que não somos salvos por obras, somos salvos por fé. Isso não significa que eu não deva ter as boas obras,
mas que essas boas obras sejam resultados da minha fé, da minha comunhão verdadeira com Deus. Aí, então, eles percebem a salvação. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley teve a salvação como um modo de temas centrais, como um dos temas centrais. Para ele, nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito, cuja ação é fundamental no processo da salvação. Isso porque a presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança. Portanto, para crer na salvação, é necessário receber o Espírito Santo. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão, né? Você percebe que Wesley está trabalhando com todo esse perfeccionismo, pietismo caprichoso, né? Vamos sair do mundo, ou seja, vamos ter comportamentos adequados com o padrão de Deus. Mas também, aqui dentro de nós, vamos deixar que o Espírito Santo tire o mundo de nós. Ou seja, mais do que um comportamento, é minha forma de pensar, é minha forma de crer que deve mudar acerca da palavra de Deus, tá? Crer, depender da palavra de Deus. A experiência da teologia wesleyana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, inclusive às vezes identificada como batismo no Espírito. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para Wesley, a experiência também denominada religião do coração estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Tá? Então, aqui, Wesley, né, ele enfatiza bastante isso, tá? Você buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu disse numa das aulas, né, que John Wesley orava, né, dobrava os seus joelhos, e ele não parava de orar enquanto ele não sentia aquele calor, aquela presença, enquanto não chorava, enquanto ele não suava muito, né? Ele queria sentir, né? Eu quero sentir que o Espírito Santo está em mim, está presente aqui. A isso ele denominava, tá? Às vezes, como bater no Espírito Santo. Ou seja, não havia evidência de línguas, mas ele queria sentir a presença do Espírito Santo. Ele chama isso de uma religião do coração. Tem que ter emoção, eu tenho que sentir, eu tenho que estar consciente, tá? Isso é muito importante. O quanto eu estou consciente da presença do Espírito Santo na minha vida. Avivamento metodista. Os metodistas, o wesleyanismo e o movimento pentecostal. O interesse na restauração da igreja. Segundo Hawson, as campanhas evangelísticas marcaram um grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Durante as pregações, eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos, como pessoas chorando, desmaiando, tendo convulsões. O reavivamento wesleyano na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta como que explodiu na França no fim do século XVIII. Veja só, meu amado. O avivamento foi tão forte, tão impactante, a presença do Espírito Santo, tá? E veja que ainda não está em evidência o batismo com o Espírito Santo com línguas, tá? Isso é importantíssimo, mas está muito presente a fé na palavra. Fé na palavra e consciência da presença do Espírito Santo. Escuta, isso é importantíssimo, tá? Uma das bases do nosso pentecostalismo é isso: fé na palavra e consciência do Espírito Santo. É isso, a fé, essa fé, isso fazia com que havia manifestações físicas, tá? As pessoas choravam, as pessoas desmaiavam, né? Você já viu, talvez, em algum culto que alguém cai, né? Como se fosse desmaiar, tá? Ou às vezes até mesmo tendo convulsões. Você havia manifestações muito fortes de que a presença está aí e parece que não dá para aguentar tanta presença do Espírito Santo, tá? Isso é interessante, tá? Não há batismo ainda com o Espírito Santo, não há ainda manifestação dos dons espirituais, mas é a presença pura do Espírito Santo, ok? Bom,
Isso influenciou até mesmo, diz, em não haver uma guerra, tá, na Inglaterra. Bom, os metodistas iniciou na Inglaterra, começou no século XVIII, ligado a três nomes, nós já falamos, John Wesley, seu autor e organizador, Charles Wesley, ou Carlos Wesley, que era seu irmão, escritor de hinos, e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. Se você ler o livro dos Heróis da Fé, você vai ver que George Whitefield foi o chamado pregador ao ar livre. Tá? Ele não contava números de pessoas frequentes, mas hectares de pessoas. Ele tinha tanta unção, tá? Se juntava gigantes multidões que queriam ouvir, queriam ouvir. Então ele ficava em áreas livres, em campos abertos, tá? Onde as pessoas iam, tá? E era pregado a mensagem da palavra de Deus. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum. Olha só, o grupo chamado metodista, né, ficaria conhecido por quê? Dias fixos para exercitar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo, a oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. Ou seja, eles têm uma agenda, tá? Um padrão, vou dizer melhor assim, tá? Não agenda, mas um padrão de comportamento, uma sequência, um método de como que vão agir no seu dia a dia como cristãos. Então, eu vou ter alguns dias de jejum, John Wesley disse que era na quarta e sexta, hora certa para ler a Bíblia, tá? Eu tinha que ter o hábito, honrar meu horário de leitura bíblica. E oração, né? Visita, tá? Tanto oração também tem seu horário de orar, visita os presos, tá? Isso faz parte do programa deles. Não é algo que vai fazer de vez em quando, não, eles têm um programa de evangelização. E entre outras coisas. Então, por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa. Olha só, primeiro, esse nome metodista é algo pejorativo. Agora querem ser tudo metodicamente, tudo organizadinho. Aí eles chamam eles de metodistas. Pejorativa, né? De forma pejorativa, quer dizer assim, fazendo pouco, né? Tirando sarro, como o pessoal fala, tá? Isto é, aqueles que têm métodos. Isso para nós é importantíssimo. Meu amado irmão, minha irmã, vou deixar uma frase para você meditar. Veja, a mudança acontece naturalmente, mas o progresso exige método e estratégia. Sempre, lembre-se sempre de se lembrar. Mudanças acontecem. Todo dia nós estamos mudando. Querendo ou não querendo, nós estamos mudando. Tá? A sociedade está mudando. Tudo está mudando. Mudança acontece naturalmente, mas progresso, tá? O progresso, querer avançar, querer ir mais longe, que esse crescimento exige método e estratégia. Então, aprenda, tá? Vamos aprender, né, com esses metodistas, tá? Eu preciso ter um método e estratégia para ir mais longe. Muito bem, o wesleyismo e o movimento pentecostal, muitos teólogos defendem que o wesleyismo é o pai do pentecostalismo moderno, isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. É possível ver os ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azusa, que vai ser daqui a duas lições mais ou menos, vamos pensar nisso, porque Parham, tá, que foi um dos, tá, estudiosos sobre o batismo com o Espírito Santo em línguas, tá, é metodista. Para Menzies, tá, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade que aparecem no final do século XIX em movimentos e reavivamentos que possuíam uma herança wesleyana. Tá? Então, o movimento wesleyano, o metodismo, tá? É uma das bases para o pentecostalismo. Está bem juntinho, tá? Porque Parham era metodista, quem iniciou o estudo acerca do batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, né, no início do século XX. O interesse na restauração da igreja. É possível perceber a conexão entre ambos, o wesleyanismo e o pentecostalismo,
como a perfeição cristã prepara um caminho para o movimento de santidade, tema da próxima lição, e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, tá? Então, nós vamos ver que tudo o que está acontecendo é um preparo para algo que vai se manifestar no pentecostalismo. O interesse na restauração da igreja. Ainda, né, continuando nessa parte, tá? O Menzies define o pentecostal como o cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea. E nesta base incentiva os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo, bem como que os sinais, maravilhas e os dons mencionados em 1 Coríntios devem caracterizar a vida da igreja de hoje. Ou seja, eu quero ter um método, uma estratégia de crescimento da minha igreja, da minha vida espiritual. Diz assim, veja Atos. Deus, através da vida dos apóstolos e de Paulo, principalmente, vai nos dar uma estratégia de crescimento da igreja e vida espiritual. Bom, concluindo, conhecemos a vida do ministério de John Wesley, identificamos a situação da igreja no século XVIII e ressaltamos que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Deus nos abençoe, meus amados. Lembre-se de compartilhar, vamos disseminar esse evangelho, vamos compartilhar, vamos ganhar almas. Esse é o nosso objetivo, essa é a razão da nossa existência como igreja. Deus nos abençoe, a paz do Senhor, uma boa escola dominical para os amados irmãos.